de materiais e informações, desde, por exemplo, né, a obtenção de insumos ou inputs para o processo produtivo, recebimento de matéria-prima e desses insumos, a produção propriamente dita deste material, ou seja, informações que vão envolver, né, o próprio processo produtivo, de certa forma, a produção e a distribuição até o produto final chegar ao cliente. Então, essencialmente, seria uma tarefa de gerenciamento de materiais e informações, desde os insumos até a entrega do produto final ao cliente, considerando algumas variáveis importantes, não é isso? O menor custo possível, por exemplo, né, o prazo adequado, o local adequado, a quantidade adequada, não é isso? Alguns vetores são importantes. A qualidade adequada. Então, eventualmente, né, eu quero um determinado produto, mas não quero um produto amassado. Eu quero um determinado produto, mas eu quero um determinado produto no determinado local, na determinada data, naquela quantidade. Não é isso? Então, são variáveis importantes. Não adianta o custo ser extremamente elevado. Que, obviamente, você precisa integrar essas operações para que, efetivamente, o custo seja um custo adequado. Então, o conceito de logística é um conceito bastante amplo e, obviamente, os conceitos de logística, administração de produção e materiais vão ser discutidos em outros momentos com outros professores, ok? Mas é importante que você entenda o conceito de logística. Por quê? Porque o Porter ele estabelece o conceito de logística interna. E observa-se que a logística interna ela inclui funções como manipulação de materiais, armazenamento, gerenciamento de estoque, programação de transporte e administração de fornecedores. É interessante que você visualize a logística interna como o recebimento deste quantitativo de insumos ou inputs para que a organização ela receba esse material e, obviamente, processe esse material nas suas operações. Obviamente, vai existir aí a questão da visualização do seu fornecedor. Eu vou traduzir isso melhor utilizando a visibilidade do quadro branco, ok? Vamos tentar traçar uma possibilidade de entendimento mais esclarecedora agora. Então, senhores, observe-se. Quando eu falo de cadeia de valor, e eu estou falando de atividade de porta, eu posso traduzir da seguinte forma. Imagina a sua organização O, ok? Eu tenho, né, de maneira esquemática, o que a gente chama de logística interna, LI, ok? A minha logística interna, a minha LI, normalmente você vai observar as relações com os seus fornecedores. Então, a logística interna, ela avalia a tarefa de gerenciamento de materiais e informações internamente à organização, mas ela também olha para o quê? Para os fornecedores. Então, a logística interna, ela comumente é traduzida de maneira errônea, né? Existem informações também externas, apesar do conceito ser de LI, logística interna, ok? Mas existe uma orientação exterior? Sim, existe uma orientação exterior, externa, para o lado dos fornecedores. Bom, nós vamos traduzir esse conceito e depois você vai ter o que nós chamamos de operação, que seria a produção propriamente dita do produto, ou seja, o bem, a prestação, produção do bem ou do serviço, e depois o que nós chamamos de logística externa. Então, eu tenho a logística interna, não é isso? Já traduzido aqui no nosso gráfico como LI, e tenho a logística externa. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a logística externa. É óbvio que a logística externa ela vai se orientar para o outro lado da cadeia de valor. Ok? Então, eu tenho a logística interna, LI, eu tenho operações, que é a produção, que nós vamos discutir, e eu tenho a logística externa. Ok? Daqui a pouco vamos continuar esse quadro. É importante que você
observe e contextualize os exemplos, ok? Muito bem, agora vamos voltar para a nossa discussão e depois nós vamos utilizar esse quadro branco para terminar esse conceito, ok? Muito bem. Então, como você observou, nós temos a análise da organização em termos das possibilidades de olhar o sistema organizacional e a ideia da cadeia de valor de Porter, ok? Então, como eu disse para vocês, as atividades de logística interna, elas envolvem a manipulação, armazenamento, gerenciamento do estoque, não é isso? Você recebe material, como é que você vai gerenciar o estoque? Isso é uma questão de logística interna. Transporte interno, o gerenciamento desses fornecedores para o recebimento desses insumos, por exemplo, linkados com o planejamento da produção. É isso? Muito bem. Agora, vamos falar da questão das operações, né? Então, operação seria a atividade principal ou atividade fim da organização. Como você está vendo, a operação ela refere-se à transformação dos insumos no produto final. Inclui a produção por máquinas, equipamentos em geral, embalagem, montagem, manutenção de equipamento, testes e gestão operacional, etc, etc, etc. Observa-se que a operação, na realidade, inclui a produção, inclui a embalagem, a montagem e, segundo Porter, até a própria manutenção dos equipamentos de produção está associado à área de operações, assim como testes de qualidade, gerenciamento de operações de uma maneira geral. Então, senhores, observa-se que a área de operações representa a atividade fim da organização. Cuidado com essa articulação, ok? Vamos olhar então aquele nosso quadro branco, vamos posicionar aí a questão da operação. Olha lá, você se lembra que nós utilizamos o conceito de atividade logística no sentido de fornecedor, a nossa organização recebe e considera isso como atividade de logística interna e vai partir para o quê? As operações. Então, a operação, na realidade, é a possibilidade de você produzir o seu produto ou serviço, não é isso? Então, você parte do conceito do fornecimento de insumos, correto? E você tem o fluxo que passa pela operação da organização, e aí você está entendendo que a organização ela está produzindo um bem ou um serviço, ok? Teste, manutenção, o controle de qualidade, a produção, embalagem, até nós chegarmos a um outro patamar, que vai ser o conceito de logística externa, ok? Então, chegamos à área de operação, que é a atividade fim. Observa-se que esta atividade fim, ela normalmente, como atividade primária, os alunos normalmente confundem, né? Acham que todas as atividades primárias são atividades fins e a atividade secundária é atividade meio. Isto não é verdade. A atividade fim é uma das atividades principais, que se chama operação. Ok? Então, se eu quiser dar um exemplo para você em termos de atividade fim, né? Observa. Imagine, por exemplo, a possibilidade de você ser um gestor, por exemplo, de uma universidade. Aí a questão é a seguinte: qual seria a área de atividade principal, ou seja, a operação da organização? Não se confunde o conjunto de atividades primárias ou principais. Eu estou discutindo aqui o que seria atividade operação. A atividade de operação de uma universidade é a aula, não é isso? Quaisquer outras atividades, a princípio, né, como, por exemplo, a falta de um retroprojetor, ele pode, de certa forma, comprometer a atividade de operação? É lógico que sim. Né?
assim como o péssimo atendimento ao aluno, isso pode ser um problema, o gerenciamento financeiro inadequado, né, uma cobrança inadequada, isso pode causar problemas às organizações. A nossa discussão aqui é entender o conceito de atividade operação da cadeia de valor, ok? Então, no nosso caso, a operação de uma universidade é a aula, é a atividade fim, ok? Muito bem. Então, voltando aí para a nossa discussão, é importante que você entenda o conceito de operações, ok, pessoal? Bom, e aí nós vamos partir para a questão da logística externa. A logística externa, como o próprio nome diz, ela vai olhar para fora também, mas ela vai olhar para o cliente. Então, olha lá, refere-se a atividades relacionadas ao gerenciamento do produto, ok? Aos compradores, ou seja, clientes, como o processamento de pedidos, armazenamento desse produto final já desenvolvido, né? Em termos de espera para expedição, de estoque final, programação de transporte e administração da distribuição, da frota, da distribuição física, ok? Então, você vai observar que o conceito de logística externa está focado para o cliente. Só para nós terminarmos aquele nosso modelo no quadro branco, você vai observar o seguinte. Observe. O que está faltando para a gente agora? Orientação para o cliente C. Ok? Então, o fluxo da cadeia de valor continua. Observa que a logística externa, ela se orienta para o cliente. Ok? Então, aqui você está orientado para a distribuição física, para a entrega desse produto ou serviço ao cliente final. Ok? E isso aí seria aí a ideia do conceito de logística externa. Ok, pessoal? Muito bem. Então, voltando aí à nossa aula, você observou a ideia do conceito de logística externa. Observa, logística interna, operações, logística externa, né? Faz sentido? Lógico que faz sentido, né? O Porter está tentando criar uma sequência homogênea dentro da produção de bens e serviços. Muito bem. Marketing e vendas, como o próprio nome diz, né? Essas atividades estão associadas aí a oferecer, né, um meio pelo qual os clientes possam comprar o produto produzido, né? E, obviamente, o gerenciamento dessa venda, a fidelização, não é isso? A integração do cliente com os anseios da organização. E aí você estabelece, né, a propaganda, a promoção, vendas, né, a seleção de canal, enfim, todas as relações possíveis.